Evangelho, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Afonso Maria de Ligório. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva de volta para o 14º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nós encerramos a leitura do 14º capítulo no versículo 12, no último sábado. Após recolherem o corpo de João Batista, os discípulos de João foram em seguida anunciar tudo o que tinha acontecido a Jesus. E assim começou o Evangelho de hoje. Jesus, ouvindo isso, partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, mais afastado. Bom, sabemos que o Senhor muitas vezes se recolheu com os seus discípulos. A notícia do martírio de João marca um início, marca uma nova orientação. Em que sentido, Padre Fábio? Depois da morte de João, os discípulos foram ao encontro de Jesus. Não podemos ignorar que as multidões já procuravam o Senhor, tanto que Herodes teve notícia a respeito dos milagres. Mas naquele momento, os discípulos de João, ao perderem o seu mestre, vão ao encontro de Jesus. Já sabemos que João havia conduzido seus discípulos até ele, segundo a narrativa do Evangelho de São João Evangelista. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, quando João Batista viu Jesus que passava. E André e João, falávamos, foram ao encontro dele. Mas a partir da morte de João, todos aqueles que iam procurá-lo no Jordão e todos aqueles que seguiam o seu chamado penitencial às margens do Jordão, agora se orientam na direção de Jesus. Vão ao encontro dele. Eis que como ovelhas que perderam o pastor, que perderam a referência, que estão feridas, vão ao encontro de Jesus. Muitos vão porque ouvem falar a respeito do Senhor e do que Ele está realizando, mas agora uma grande multidão o segue porque se sente ferida sem o pastor que orientava, que acalentava, que falava de Deus. É uma multidão que deseja seguir Deus que se aproxima dele. Uma multidão que já abriu o seu coração e os seus ouvidos para acolher o falar de Deus. Essa multidão agora se orienta. Mas, padre, quando o senhor fala multidão, parece que é muita gente. Bom, não sei o quanto essa multidão possa ser muita gente no sentido quantitativo,
Mas as narrativas do Evangelho falam que muitos, inclusive soldados romanos, iam até as margens do Jordão para ouvir São João Batista pregar a respeito da conversão. O que significa dizer que são pagãos, são homens oriundos de uma outra cultura, de uma outra religião, que foram alcançados pelo anúncio profético de São João Batista, que dispuseram os seus corações a acolher a boa nova do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, com que carinho o Senhor não recebeu cada uma dessas ovelhas, que foram cuidadas por São João, que tem em favor delas a intercessão de São João Batista, que seguramente no cárcere intercedeu para que nenhum daqueles que o Senhor lhe confiou deixassem de seguir o Cordeiro de Deus. Até porque ele mesmo viveu para isso, para ser a voz que clama no deserto e que diz: endireitai o caminho, pois o Senhor está chegando. É ele o verdadeiro Cordeiro de Deus. João é aquele que veio à frente. Sabe por que é importante comentarmos isso? Me permitam esse parêntese um pouco mais longo. O padre está sempre fazendo parênteses, né? A verdade é essa. É porque muitos de nós estamos nessa mesma situação. Quantos foram aqueles que ao longo da nossa vida nos apontaram na direção de Jesus, meus irmãos? Aquela avó, aquela tia, aquela catequista, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho que durante uma inteira vida se preocupou em nos apontar o caminho de Jesus e partiram e já não estão mais conosco. E eu lhe digo, tenha certeza que a primeira coisa que eles falaram a respeito de ti quando chegaram no céu foi exatamente: Senhor, não deixa que ele não encontre o teu caminho. Ajuda, Senhor, para que ele seja seu discípulo, é o que eu lhe peço. E como é bom vermos hoje o gesto de Jesus diante de uma situação bem concreta. Os discípulos de João, que junto com a multidão, vêm até ele. E o Senhor os recolhe com compaixão. O Senhor os acolhe com compaixão. O Senhor partiu com os 12 numa barca para um lugar mais deserto, para um lugar reservado, mas também o lugar desértico remete à austeridade de João. Para aqueles que foram além do Jordão encontrar João, o deserto tem um significado forte memorial na vida deles, e é ali, recuperando essa memória, que Jesus vai encontrá-los. Ele partiu para um lugar à parte, mais deserto, e os discípulos de João o seguiram junto com a multidão para lá. Então, olha o significado para esses, na multidão, que são os discípulos de João, desse ir atrás de Jesus. E naquele momento em que o Senhor desce e vê que uma legião de pessoas, não apenas os discípulos de João, mas uma legião de pessoas das cidades em torno vieram a pé, porque, obviamente, viam aquelas pessoas que passavam caminhando e perguntavam para onde vão, né? Uma coisa bem natural. Vamos ao encontro de Jesus. Ele está navegando naquela barquinha que está indo lá. Vocês estão vendo? Ah, sim, estamos vendo. Vamos também. E pronto. Cada vez que iam caminhando e aumentando a multidão, o povo ia atrás, né? A gente já passa na rua, vê duas pessoas procurando um negócio no chão que a gente nem sabe o que é. A gente já começa a olhar, sem saber o que é, a gente vai olhando. Pelo menos esperança tem, né? De achar alguma coisa. Não sabe o que é, mas alguma coisa você acha que vai achar. Aí lá pelas tantas, quando o quarto para olhando, a gente pergunta: mas o que é que vocês estão procurando? Aí alguém fala: é a tarraxinha do brinco que caiu. Aí pronto, todo mundo focaliza agora e tenta achar a tarraxinha. Se a gente é solidário e interessado, né, por curiosidade ou por inspiração que seja, pelos outros que estão fazendo algo que parece ser interessante, ou seja, pelo menos que tem um valor para eles, imagina aquela gente marchando, né, ou seja, andando no meio de uma estrada em que não são, digamos assim, aquelas rotas ali não são feitas por uma quantidade tão grande de gente assim todo dia, então isso chama a atenção e as pessoas perguntam: e onde vocês vão? Vamos estar naquele barquinho lá, Jesus está lá.
Ah, Jesus, o Nazareno, aquele que tem feito... Sim, sim, ele está lá. Pronto, é o tempo de correr em casa, pegar a pessoa doente e colocá-la na estrada. E você já pararam para pensar a solidariedade que talvez pudesse acontecer nessas horas? Porque se eu tenho um paralítico em casa, não é que eu consigo colocá-lo nas minhas costas e ir arrastando ele caminha fora? E as pessoas que estão indo com suas necessidades até Jesus, vendo talvez uma mãe pegando o seu único filho nos braços, com toda a dificuldade do mundo. A paralisia infantil a gente não pode esquecer, e isso é muito frequente nos evangelhos, né? É um problema que naquela época provavelmente era relevante na sociedade, ou seja, era algo que acontecia com uma certa frequência. Imaginem uma mãe com seu único filho, tomando nos braços paralítico e tentando levá-lo. Eu lhe asseguro uma coisa, essa cena é tão comovente que não faltariam mãos para ajudá-la a levar aquele filho até Jesus. Tudo isso está se passando. Essa multidão sai das cidades em volta e vai ao encontro de Jesus. E meus irmãos, Jesus, que conhece todos os corações, sabe o que está se passando no coração de cada um. Imagina o Senhor vendo essa cena e Ele sabendo o que está no coração daquela mãe, o que está no coração daquele filho, o que está no coração daquele vizinho que está ajudando a levar aquela pessoa até Ele. O que está se passando no coração dos discípulos de João pela perda, e o que está se passando no coração de João, que naquele momento, já morto, diante de Deus, esperando a ressurreição de Cristo, o Senhor também conhecia o seu coração e sabia as intenções do seu coração. Entende a compaixão do coração do Senhor agora? O coração de nosso Senhor é só amor. Ele vê onde os olhos não veem. E o seu coração não se dispersa do amor que vê. Os olhos do filho estão fixos nas mãos do Pai, estão fixos sobre o Pai. A sua vontade é a vontade do coração do Pai. E se o seu amor e se o seu coração é fornalha ardente de amor, todas essas cenas e todas essas verdades são chamas ardentes a iluminar as noites, a noite do pecado. Porque em meio a tudo isso, também existe o pecado, também existe a imperfeição, também existe a mesquinharia, a inveja, também existe a malandragem, a perversão, aqueles que vão tentar se aproveitar de alguma forma, aqueles que estão olhando só para os seus próprios interesses, tudo isso está ali, mas por que o coração do Senhor não se dispersa? Porque os seus olhos estão atentos a todo o amor e toda a misericórdia que está acontecendo. Os seus olhos estão fixos naquilo que é de Deus. E meu irmão e minha irmã, como isso é importante. Como é importante nós aprendermos isso. Onde os nossos olhos se fixam? O Evangelho de ontem, da Santa Missa, nos falava a respeito disso, buscar as coisas do alto, sair do centro, lembrar a palavra de Deus, aplicar-se ao exercício da caridade. É necessário colocarmos isso em prática. E os olhos do Senhor se orientam nisso. Agora, como é bom juntar essas duas coisas. Quais, Padre Fábio? Que assim como João Batista intercedia pelos seus discípulos para que eles pudessem encontrar o bom pastor e segui-lo, assim também as pessoas que passaram na tua vida apontando o caminho até Jesus, pediram e pedem para Ele isso incessantemente por você. E a segunda coisa, porque estou falando de unir essas duas coisas, como é importante a gente unir essas duas coisas, é saber que aqueles que passaram na sua vida apontando na direção de Jesus e continuam pedindo isso por você, são ouvidos pelo Senhor, e que o Senhor, que ouvindo as preces dele, recebe cada um de nós, recebe a ti e a mim, tem os olhos fixos no amor que existe em nós.
naquilo que é de Deus. Quantas vezes eu e você temos medo de nos aproximar do Senhor por conta dos nossos pecados, por conta das nossas misérias, pela nossa própria inconstância interior, que nos escandaliza. E às vezes ficamos um pouco titubeantes de darmos aquele passo a mais de proximidade, com medo de fazer ver ainda mais a nossa miséria, e isso significar receber uma palavra dura do Senhor, uma palavra que nos quebre por completo. Como é bom sabermos hoje que esse Senhor tem os seus olhos fixos sobre o que de Deus há em nós, ou seja, sobre o amor que existe no nosso coração. Isso não quer dizer que Ele ignore os nossos pecados, mas que, olhando para o nosso amor e tendo seus olhos voltados para isso, conseguiremos agora superar todo aquele pecado que ainda insiste em permanecer no nosso coração. Como é bom saber que Deus não é aquele que veio para ser o juiz que te condena, mas aquele que, olhando junto contigo o amor que muitas vezes você fraqueja na hora de escolher e de praticar, Ele vem do teu lado para te ajudar a ser forte, para estender a sua mão sobre ti e te ajudar a deixar de lado tudo aquilo que te impede de amar. Ele vem pelo amor curar o teu coração das feridas de desamor que existem nele. Esse é o teu Senhor. Se queremos ajudar o outro a superar as feridas do desamor que existe no coração dele, precisamos aprender com Jesus a fixar os nossos olhos com atenção e intensidade sobre aquilo que é de Deus e que está presente na vida do nosso irmão e da nossa irmã. Sem esse gesto, será muito difícil estabelecer uma aliança de vida para arrancar o outro da condição de morte do pecado. Esse ensinamento é fundamental para todos aqueles que trabalham com a formação, para todos aqueles que educam as crianças e para todos nós que vivemos em comunidade e vivemos em família. Como vamos ajudar o outro a sair da condição de pecado se temos muita dificuldade de fixar os nossos olhos sobre aquilo que é de Deus e que está presente no outro, para encorajá-lo a não desistir do amor que Deus semeia, do que Deus opera no coração dele, de maneira que não reste espaço e oportunidades para o desamor. E o desamor vai sendo extinto, ou seja, o pecado vai sendo extinto, porque não se perde mais uma única ocasião de amar, que Deus favorece, possibilita e move na nossa vida. Estão entendendo? É assim. E não para por aí, porque o Senhor, com um coração cheio de compaixão, na narrativa de Mateus, nos apresenta que a primeira coisa que Ele fez foi curar os enfermos. Olha que bênção. Mas Ele não se limita a olhar somente para as necessidades físicas e imediatas daqueles que estão ali. O Senhor cura os enfermos. O Senhor anuncia a boa nova, porque em cada cura tem um diálogo, tem um contato, tem um testemunho, como nós já falamos em outras ocasiões, né? Mas além de curar os enfermos, Ele envolve os discípulos naquilo que está acontecendo. Ele passa uma tarde inteira até ficar tarde, né? E os discípulos dizem, olha, já está tarde, essa gente precisa voltar. Como é que eles vão fazer para voltar no meio da noite que começa a cair? É perigoso, existe uma preocupação de amor dos discípulos por eles. Mas o Senhor chama agora os discípulos a oferecer por eles mais do que aquilo que eles acreditam poder oferecer. Olha que interessante. Sem essa proposição de Jesus, eles talvez continuassem acreditando que não fosse possível oferecer mais pelo outro. Às vezes a gente chega numa experiência de estagnação, até mesmo, né,
na nossa boa vontade. A gente vai vivendo obras de boa vontade e de repente a gente chega numa estagnação. Para que não venha a estagnar o nosso coração, é preciso que a nossa motivação para agir na caridade seja sustentada, impulsionada pelo Senhor. O propósito e o bom propósito, vamos dizer assim, de fazer o bem, que vem em nosso coração, já é uma ação de Deus, sabemos e falamos isso várias vezes. Mas se a nossa aliança com Deus não se intensifica a partir dessa verdade, aquele bom propósito vai, digamos assim, rolando naturalmente, dentro da nossa força e da nossa boa vontade, até um momento de estagnação. É preciso que a nossa intimidade com Deus siga e, desse modo, se nutra não apenas a força, mas a iniciativa de permanecer no bom propósito. E isso é marcado aqui pela palavra de Jesus. Eles levam o limite deles até o Senhor e entregam ao Senhor, ou seja, a palavra é tua, Senhor. Nós vemos a necessidade, mas a palavra é tua. E o Senhor dá uma contrapalavra. Em que sentido contrapalavra, Padre? Eles esperavam uma resposta e o Senhor dá uma outra. Eles esperavam uma resposta de complacência diante daquela verdade e o Senhor dá uma palavra que lança eles para além do que eles estavam esperando, para além do que eles acreditavam poder fazer. Só Deus pode fazer isso na nossa vida, meu irmão. Só Ele. E naquele momento o Senhor diz, mas vocês? Dá-lhes vós mesmos de comer. E é o momento em que eles se deparam com esse desafio. Mas é o Senhor que está falando, então eles não têm que virar as costas e começar a tentar fazer alguma coisa. Eles viram para o próprio Senhor e diz, o que temos é isso. E o Senhor diz, entrega nas minhas mãos, traz até mim, coloca aqui, coloca nas minhas mãos. É pelas mãos do Senhor que se dá a oferta que se multiplicará em favor de muitos. Eles entregam o que têm nas mãos do Senhor. E o Senhor os entrega. Isso é tão bonito, né? Porque Ele multiplica os pães, mas os pães não chegam às mãos dos famintos sem ser pelas mãos dos discípulos. Eles entregam nas mãos do Senhor a própria vida para poder entregar a vida que deram nas mãos do Senhor por seus irmãos. Eu entrego nas mãos dele, e poderemos assim dizer, é das mãos de Jesus que eles partem para ser entrega, o pão multiplicado, que se torna agora oferta. São os discípulos que distribuem. Eles que acreditavam, eles que estavam na estagnação, ou seja, chegamos no limite, não podemos fazer mais do que isso, agora que se colocam nas mãos do Senhor, não só fazem muito mais, ou seja, se tornam agora oferta, né? Se tornam ação, se tornam providência de Deus e distribuem o pão multiplicado no milagre feito pelo Senhor àquela multidão e ainda recolhem a abundância, os 12 cestos que representam a abundância de Deus. A imagem das 12 tribos, dos 12 apóstolos, das 12 colunas da plenitude. E os primeiros cristãos identificaram sempre nessa narrativa um elemento escatológico, o anúncio da Santa Eucaristia, do Senhor que se entrega por meio da Santa Eucaristia para saciar a fome de Deus no coração dos homens, a fome do céu, da eternidade. Que lindo, meus irmãos! E Mateus no final diz 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a gente sabe que é gente pra caramba, né? É muita gente, é muita gente. Hoje celebramos também a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Nasceu em Nápoles em 1696.
obteve o seu doutorado em Direito Civil e Eclesiástico e recebeu a ordenação sacerdotal. E se tornou um grande bispo, um devoto amorosíssimo de Nossa Senhora. Muitas são as obras dedicadas a Santo Afonso, o Tratado da Prática do Amor a Jesus Cristo, um belíssimo texto que nos ensina a piedade a Jesus crucificado. Santo Afonso nos ensinou a respeito das 3 grandes devoções do nosso cotidiano: a veneração a Jesus crucificado, a visita a Jesus Eucarístico e a devoção e o amor a Nossa Senhora, o Maria de seu nome em honra à Beatíssima Virgem Maria. Ele escreveu o livro que nós usamos frequentemente em nossas meditações, As Glórias de Maria. Ele escreveu um outro também chamado A Verdadeira Esposa de Cristo. São 2 tomos de uma obra estupenda sobre a vida religiosa feminina. Muitas foram as congregações que desde o 1700 usaram constantemente esta obra de Santo Afonso e outras como referência para amalgamar a vida espiritual, seja na vida religiosa feminina, seja nas demais famílias religiosas. Muitas foram as congregações que se valeram dos escritos de Santo Afonso para consolidar uma robusta formação espiritual, né? Santo Afonso tem um papel importantíssimo na história da Igreja como grande escritor da teologia moral e também como grande mestre de espiritualidade para muitas pessoas. Muitos foram aqueles que passaram durante a sua vida, que o conheceram durante a sua vida e que puderam recolher desses ensinamentos, né? E muitos foram aqueles que se fizeram discípulos de alguma forma de Afonso nos séculos vindouros, lendo suas obras e seguindo suas orientações espirituais. No nosso Brasil, onde encontramos os sinais de Santo Afonso, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Que congregação é essa? A Congregação dos Redentoristas, que tem o cuidado do nosso querido Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, está nas mãos dos nossos irmãos redentoristas. Cada vez que pensarmos, meus irmãos, a Beatíssima Virgem Maria sob o título de Nossa Mãe de Aparecida, rezemos uma Ave Maria com muito amor e carinho por esses sacerdotes que se dedicam no cuidado do Santuário Nacional e de tantos outros santuários no Brasil, estão confiados a nossos irmãos redentoristas, por quem tenho uma estima muito grande e hoje de maneira especial rezo por cada um deles. Esse foi um grande tesouro que Deus nos deu, Santo Afonso e toda a família redentorista. Queria aproveitar ainda, é que o nosso tempo já vai bem adiante, hoje a Liturgia das Horas traz um trecho do livro do Tratado da Prática de Amor a Jesus Cristo. Quem tiver oportunidade de lê-lo, por favor, merece a leitura. E eu queria usar esses últimos minutos para falar a respeito de um grande dom. Hoje falamos da intercessão, né? E eis que, no dia de hoje, começando de meio-dia até amanhã, nós temos o perdão de Assis. E o que se trata o perdão de Assis? É um grande dom que São Francisco de Assis conseguiu por nós. Como é bom saber que no céu São Francisco ainda intercede por nós. Mas como assim, Padre Fábio, ainda? É porque às vezes a gente acha que uma vez que o santo chegou no céu, pronto, né? Está completo. Mas essa graça que São Francisco, como eu vou falar agora para vocês, conquistou para nós, conquistou até o fim dos tempos. O que significa que o seu amor, o seu coração de intercessão por cada um daqueles que buscam a Deus permanece fulguroso no reino dos céus. A origem da festa do perdão de Assis tem um episódio da vida de São Francisco. Estou lendo para vocês aqui o trecho do livro litúrgico da Conferência Episcopal Italiana, né, o Anuário, que apresenta faz a narrativa a respeito dessa grande graça que São Francisco de Assis conseguiu para a gente. O nome é Perdão de Assis. A origem dessa festa, do perdão, a festa do perdão, é um episódio da vida de São Francisco. Uma noite, no ano de 1216, São Francisco de Assis estava imerso em oração na capela da Porciúncula.
De maneira surpreendente, entrou uma luz fortíssima na capela. E Francisco viu então, sobre o altar, Jesus e à direita Nossa Senhora rodeados dos anjos do céu. E então, docemente, ele perguntou que coisa desejasse pela salvação das almas. Eles dois, Jesus e Maria, perguntaram a ele o que ele desejava em favor da salvação das almas, porque essa era a oração de São Francisco. Olha, meus irmãos, Nossa Senhora de Fátima disse: tantas almas vão para o inferno porque não tem quem reze pela salvação delas. Estamos no 1216. Fátima foi 1917. Em 1216, São Francisco debruçado na capela da Porciúncula, rezando e pedindo a Deus pela salvação das almas. E Nossa Senhora vem em 1917 dar um puxãozinho de orelha na gente, dizendo: gente, vamos rezar pedindo isso. Olha a alegria do coração da Virgem Maria e de Nosso Senhor pela oração de São Francisco. Nossa Senhora nos pede rezar pela conversão dos pecadores em 1917, tão pertinho da gente. Vamos abraçar essa causa com toda a força do nosso coração, hein? Vamos aproveitar o dia de hoje para amarrar bem essa causa, essa súplica. Então, naquele momento, lhe perguntaram o que ele desejava pela salvação das almas. A resposta de São Francisco foi imediata: Santíssimo Padre, eu sei que sou um miserável e pecador. Eu te peço de conceder um amplo e generoso perdão por todos os pecadores. Olha, meu irmão, minha irmã, o seu pedido foi escutado naquele mesmo ano, depois de ter recebido a permissão do Papa Honório III. Bom, o que aconteceu na continuação, que aqui o texto não fala, é que Nossa Senhora disse que o pedido que Assis fazia, que São Francisco fazia, era muito grande e que Jesus só poderia concedê-lo se o seu vigário o aceitasse. Então ele parte para Roma, segundo o mandato do Senhor, para se apresentar ao Papa, para pedir ao Papa. Se o Papa autorizasse, seria concedido. Aqui entra na história Honório III. E foi no dia 2 de agosto daquele ano que São Francisco de Assis conseguiu, na visita ao Papa, essa graça que lhe foi dada. Ele intercede ao Papa e o Papa lhe concede o perdão de Assis. Então, do meio-dia do dia 1º de agosto até a meia-noite do dia 2 de agosto, a Santa Mãe Igreja concede-nos a possibilidade de lucrar a indulgência plenária da Porciúncula, como fica conhecida, com as seguintes condições: visitar uma igreja franciscana ou então as nossas igrejas paroquiais, foi aberta depois essa concessão, onde rezaremos o credo para afirmar a nossa identidade cristã em comunhão com a Igreja. O Pai Nosso para afirmar a nossa dignidade de filhos de Deus recebida no batismo. A confissão sacramental para estarmos em graça com o Senhor, participarmos da Eucaristia e realizarmos o Pai Nosso e a Ave Maria com glória nas intenções do Santo Padre. E, Padre, mas como é que eu vou fazer para me confessar? Foi estendida uma graça extraordinária que 8 dias antes ou 8 dias depois, nós podemos ainda realizar a confissão. Então não perca tempo, prepara o teu coração e celebra esse dia extraordinário, indo à missa. Nós podemos tomar essas intenções, essas indulgências em favor das nossas próprias necessidades ou oferecer pela necessidade de nossos irmãos falecidos. Vai, aproveita essa ocasião, prepara o teu coração, lê um pouquinho mais, nós estamos publicando um link a respeito do perdão de Assis, lê um pouquinho mais a respeito, toma conhecimento e pede a intercessão de Santo Afonso para viver bem essa data tão especial. Organiza teu dia para tentar participar da missa a partir do meio-dia de hoje até a meia-noite do dia de amanhã e celebra essa graça, recolhe esses tesouros que o Senhor tem por ti, como nós na meditação hoje falamos.
O Senhor olha e tem os olhos focados sobre o amor do teu coração. Peça que Ele acenda essa chama e o teu coração se torne todo amor e assim não sobre espaço mais para o pecado em ti. E que todos esses passos da preparação da indulgência possa ser essa chama vigorosa do amor de Deus a queimar todo o desamor que ainda resta em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos e santas franciscanos e redentoristas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós.